Todo mundo entende? Então vamos lá. Começamos mais uma live de aquecimento para a jornada da fisioterapia para pessoa idosa. Lembrando que o evento da fisioterapia para pessoa idosa vai acontecer no dia 10/4, a semana, né? Vão ser três dias de conteúdo. Opa! Mas, antes disso, para a gente já começar a fazer o aquecimento, para vocês já começarem a sentir o gostinho do que vai ter na jornada, eu tô fazendo as lives que agora começa essa daqui. Hoje é o terceiro dia, não é? Então, simbora! Vamos lá! Hoje, o seguinte, quero falar sobre as 5 M's da geriatria. Vou explicar basicamente o que significa, para que serve e como você, ou melhor, como utilizando as 5 M's da geriatria, como isso pode ajudar a melhorar o nosso atendimento de fisioterapia. Então, primeiro de tudo, eu quero contextualizar o que são o que é esse conceito de 5 M's da geriatria, tá? Eu fiz assim com a mão porque a gente vai utilizar justamente os dedos para memorizar esse conceito das 5 M's. Vamos lá. Primeiro de tudo, quem foi que desenhou, quem foi que descreveu esse conceito? É a Mary Tinnett, essa mesma, uma médica geriatra que você já deve ter ouvido falar esse nome, né, Tinnett, da onde eu sei, da onde eu ouvi isso, é da escala de Tinnett, ou também conhecida como POMA. É uma ferramenta, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente possa rastrear coordenação, marcha, a marcha de forma muito qualitativa em relação a simetrias de passo, enfim. Avalia o equilíbrio também, a gente vai ouvir muito mais, né, falar da POMA em relação ao equilíbrio, mas o POMA é uma escala que avalia muito mais do que, tá? Avalia a velocidade de marcha, a marcha em si, avalia a coordenação, enfim, tá? E aí, quem escreveu, quem formulou essa escala foi a Mary Tinnett e que agora também falou sobre o conceito das 5 M's, que é o que eu quero trazer hoje aqui. Então, primeiro de tudo, quem foi que falou sobre isso? A Mary Tinnett, uma médica geriatra. E aí, para que serve, né? Ou melhor, o que são as 5 M's? Basicamente é o seguinte, esse conceito é para que a gente possa compreender quais são os aspectos relevantes que a gente, aí dentro da gerontologia, dentro da geriatria, mas eu vou puxar para a fisioterapia, que a gente como fisioterapeuta deve observar. Que aspectos são esses, que dimensões são essas, que a gente deve sempre dar uma atenção especial quando for fazer a nossa avaliação. Ou melhor, quando for fazer o nosso atendimento de fisioterapia em gerontologia, tá? Então, a live de hoje é até uma live mais rápida, mais dinâmica, porque é bem básico esse conceito. Mas, só reforçando, é básico, mas implementando isso no seu atendimento, na sua avaliação, você vai ver que muda muito a forma como você lida com o seu paciente, a forma como você lida com o tratamento. Inclusive, depois que eu compreendi a importância da gente direcionar o nosso atendimento para essa abordagem das 5 M's, esse conceito, eu digo que eu evoluí muito rápido, em pouco tempo, depois que eu compreendi. Então, vale muito a pena a gente levar em consideração essa abordagem, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei da mão? A mão, ela vai servir como um feedback para a gente ter uma noção de quais são esses aspectos, tá? Essas dimensões. Vamos lá. O primeiro M que ela descreve, que a Mary Tinnett descreve, é o mind, ou seja, a mente. Então, o que significa isso? A gente sempre deve levar em consideração, numa abordagem de atendimento à pessoa idosa, em especial da fisioterapia, a gente sempre deve levar em consideração a parte cognitiva, de comportamento e de humor do nosso paciente. Então, mas Renata, eu sou da fisioterapia, não tem nada a ver isso comigo. Tem sim, se você trata a pessoa idosa, você deve compreender ela dentro dos seus aspectos biopsicossocial. E automaticamente, tanto a cognição, humor e comportamento vai influenciar em como a gente conduz o nosso tratamento. Exemplo,
Você tem um paciente que você não sabe, ele não tem um diagnóstico fechado, um diagnóstico clínico, médico fechado sobre alguma característica cognitiva. E aí você está atendendo esse paciente e você começa a observar alguns comportamentos estranhos. E aí você começa a se perguntar, poxa, será que está valendo a pena o meu atendimento? Até a nível, eu gosto de falar muito a nível energético, né? A gente se depara com algumas situações ali que você fala assim, nossa, é um dinheiro que está entrando de atendimento, mas está sendo tão desgastante, tão pesado, que será que está valendo a pena? Poxa, essa pessoa me parece uma pessoa que é tão difícil de lidar, e aí você tá com uma dificuldade de lidar com aquele indivíduo. Será que aquele indivíduo, na verdade, não tem um comprometimento de comportamento, de cognição, de humor? Mas se você não rastreia isso para você entender, compreender quem é o paciente que está na sua frente, até para você poder encaminhar para outros profissionais, ou melhor, até para você conversar melhor com outros profissionais que vão formar a equipe multidisciplinar, como é que você, se você não rastreia isso, como é que você vai saber? Entende? Então, o Mind, ele é o primeiro item dessa abordagem, desse conceito das 5 M's. Essa abordagem que a gente deve levar em consideração em todo atendimento à pessoa idosa. Bom, depois disso, a gente começa a entrar num outro M, que é o M de Mobility, ou mobilidade, tá? O que significa isso? Quando a gente pensa em mobilidade, a gente está pensando a nível de independência do nosso paciente. O quanto o nosso paciente ele consegue ser independente. A mobilidade ela vai envolver tanto a parte de marcha, equilíbrio, vai envolver força, flexibilidade, tudo isso a gente vai rastreando. Mas ela vai envolver também como aquela pessoa consegue se comunicar, que também está envolvido com o Mind, né? Também tem relação com a parte da continência dessa pessoa. Será que essa pessoa ela tem alguma dificuldade, alguma perda urinária ou fecal, que você pode começar a rastrear isso? Ah, Renata, não sou da URO, como é que eu faço? Quando você faz um rastreio de atividade de vida diária, tanto a básica como a instrumental, ela vai ter algumas questões onde você vai conseguir perguntar se essa pessoa consegue fazer o asseio, né, a autohigiene dela, se ela consegue ir ao banheiro, se ela tem alguma perda de urina. Então, ali naquele questionário simples de atividade de vida diária, você já consegue rastrear esse tipo de questionamento, tá? Então, isso tem a ver com a mobilidade, que pode estar prejudicada na pessoa. Se eu tenho a minha mobilidade prejudicada, o que acontece com o meu paciente? Ele começa a entrar num declínio de independência, e aí essa pessoa começa a se tornar mais dependente, ok? Então, por isso que um outro M que a gente sempre deve abordar no tratamento à pessoa idosa é mobility, ou mobilidade. E aí depois a gente entra em medication, ou medicações. Mas Renata, eu sou fisioterapeuta, eu não vou passar medicação, não tem nada a ver comigo. Tá, tudo bem. Mas é importante que a gente rastreie quantos medicamentos o nosso paciente está tomando. Lembra da polifarmácia? Polifarmácia é um conceito de acima de 5 medicamentos, o nosso paciente já é considerado com polifarmácia. E o que isso interfere negativamente na fisioterapia? Muitos desses medicamentos, eles começam a entrar em interação medicamentosa e isso pode estar causando o problema que a fisioterapia está tentando tratar. Então é importante que, por mais que a gente não domine, não seja da nossa área especificamente, falar sobre prescrever medicamento ou fazer algum corte de medicamento, não é da nossa área, compreender o medicamento é muito importante. Mas Renata, eu vou ter que gravar agora o medicamento de cabeça? Não, calma. Existem aplicativos hoje, por exemplo, o MedSUS, que é do SUS. É um aplicativo que tanto baixa no Android quanto na Apple Store. E você pode simplesmente consultar ali. Então, o SUS ele oferece uma plataforma gratuita para você consultar os medicamentos. Então, chegou ali na casa do seu paciente, está na avaliação, está observando Mind, está observando medication, medicações, ou a mobility, né, mobilidade. Vai lá, começa a anotar quais são os medicamentos, pesquisa.
Que medicamento é esse? Para que serve? Qual a interação que ele pode estar dando? Será que ele está repercutindo negativamente, fazendo a cascata negativa de interação medicamentosa que vai influenciar na fisioterapia? E aí, Renato, o que eu faço com essa informação? Você encontrou uma possível falha ali que vai impactar na fisioterapia? Bom, agora você já sabe o que pode impactar, ou eu vou, começar a criar um protocolo de tratamento que eu vou tentar contornar essa situação, ou eu vou também conversar com a equipe multidisciplinar, com o médico responsável por esse paciente, que é importante que eu tenha essa facilidade de acesso para conversar. Olha, eu sinto que esse medicamento aqui, por conta dessa situação tal, pode estar interferindo na minha fisioterapia. A gente pode entrar num ponto ótimo, enfim, às vezes dá para conversar, às vezes não, ou melhor, às vezes dá para começar um início ali de, não, olha, esse medicamento dá para tirar, esse daqui, com a equipe responsável por isso, e às vezes não. E aí você vai entrar em acordo ali para traçar um protocolo que vai conseguir contornar aquela situação, para você não enxugar gelo, tá? Então vamos voltar lá, Mind, Medication, Mobility, que eu já falei, e agora a gente vem para um outro termo que é a multicomplexidade. O que significa isso? A gente está envelhecendo e esse processo que é o envelhecimento vai alterar algumas funções, alguns sistemas do nosso corpo. Então, o envelhecimento, ele às vezes é marcado por múltiplos acontecimentos, por isso a multicomplexidade. Só que não é só uma questão física de sistemas envelhecendo ao mesmo tempo, que podem gerar, de medicações que estão afetando outras áreas que não teriam problema, mas que começaram a ter por conta de uma cascata negativa de medicamentos. Além disso, a gente tem um olhar que vai um pouquinho mais amplo dessa parte, digamos, física, só física. Você começa a compreender o indivíduo na sociedade, na comunidade em que vive, no ambiente familiar. Então é quando a gente começa a entender que a fisioterapia, ela vai além daquela avaliação padrão, daquela avaliação que a gente que foi acostumado a fazer. A gente começa a se importar com outras questões, outros aspectos que estão relacionados com a saúde daquela pessoa e que vai impactar na fisioterapia. Exemplo, se você encontrou um paciente, nesse caso, o paciente, você rastreou as atividades de vida diária, e aí você viu que essa pessoa está com um nível de dependência ali que precisava de uma atenção maior, um cuidado maior, talvez um acompanhamento de dia por um cuidador, enfim. Mas essa pessoa não tem. E aí você chega na fisioterapia, mas, enfim, não é minha área, não vou me meter. E aí você vai e passa, olha, dona fulana, seu Beltrano, você precisa fazer essas atividades aqui, e aí você faz uma cartinha bonitinha explicando tudo que o seu paciente vai fazer em relação à fisioterapia nos dias que você não vai. Sendo que o seu paciente pega aquilo ali e ele não consegue fazer sozinho, porque no mínimo ele precisaria de uma pessoa assistindo, olhando. Ele consegue fazer sozinho aquele determinado movimento, mas sempre com uma mínima de supervisão. Só que você nem se ligou nisso. E aí passou. O paciente vai fazer? Não. Tá? Então é importante você compreender, ter um olhar além do que a gente está acostumado a fazer na avaliação tradicional. Ok? Então isso é a multicomplexidade. Compreender além dos aspectos físicos, ou melhor, do bio, compreender também outras questões que vão estar relacionadas com a saúde. Por último desses M's, porém não menos importante, é o Mattermost, ou seja, o que mais importa para o seu paciente. E aí aqui nesse momento é onde a gente vai lidar com a motivação do nosso paciente. É quando a gente vai questionar sobre o que você gostaria de fazer que não está fazendo mais, como eu
através da fisioterapia, posso melhorar a sua vida? O que você gostaria de fazer, tá? Você tem propósito de vida? Vou dar um exemplo. Já cheguei na casa de uma paciente, não vou descrever o caso clínico dela não, mas o que me chamou muita atenção era que não tinha para que melhorar. Por que melhorar? Era uma pessoa que estava simplesmente, ela dizia isso, falava isso, estava esperando a morte chegar. Então, como você trabalha, e às vezes o nosso trabalho, ele é um trabalho difícil. Imagina lá, você tá sedentária, sentada. Então, a princípio, nada dói. Mentira, tá doendo. E aí mas na tentativa, ou melhor, né? Na crença limitante que a gente aprendeu de que não, em repouso nada dói. E aí vem a fisioterapia e não, vamos levantar, só que para levantar é difícil, é árduo, vamos mexer. O primeiro movimento é sempre delicado, é mais rígido, né? E aí eu vou fazer isso, eu vou passar por esse sofrimento se eu só tô esperando a morte chegar? Entendeu? Trabalhar o mais importante para aquela pessoa? Eu sei que o que é importante, eu como fisioterapeuta, o meu olhar cinético, funcional, eu vou entender que o importante para aquela pessoa é eu trabalhar a dor, trabalhar movimento, trabalhar amplitude de movimento, trabalhar para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Ali está na minha cabeça, são os meus objetivos de fisioterapeuta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para ela isso faz sentido? Vem uma chata de uma garota que chega aqui, eu tô sentada na minha, dormindo, esperando a morte chegar. E vem uma chata de uma menina que começa, levanta, puxa, anda, pega, faz, estica. Qual é o propósito disso? Então, nesse caso, mais do que nunca, cutucar. O que você gostaria de fazer? Ah, você gosta do quê? É música? É sair? O que te faz falta? Qual o seu propósito? Não pode ser esperar a morte chegar. Porque aí, gente, dificulta muito o nosso trabalho, né? Como é que a gente vai trabalhar? Não é? Então, o Mattermost, ele é o quinto M, porém ele não é o menos importante, ele é o mais importante. Só que, lógico, para a gente chegar nele, a gente vai compreender os outros. Vou repetir. Mind. Então, a gente deve sempre rastrear, observar cognição, humor e comportamentos, tá? Medication, que eu não falei nessa ordem, mas agora eu vou traduzir nessa ordem. Medication, então, as medicações e como isso impacta na nossa fisioterapia. Que medicações são essas? Será que eu estou enxugando gelo? Não estou por conta da medicação? Como é que eu converso com a equipe multidisciplinar para que essa medicação talvez seja reduzida, retirada, fazendo desmame, enfim. Isso a equipe vai decidir. Mobility, porque eu preciso da mobilidade, eu preciso que essa pessoa tenha um nível adequado de independência dentro do que é possível para ela. Depois eu preciso compreender a multicomplexidade, que é essa visão biopsicossocial, ok? E dentro disso tudo, compreender o que mais importa para aquela pessoa, dar sentido para o que ela está fazendo na fisioterapia. O que de fato, o que você quer? Ah, eu quero saúde. Também quero saúde, mas para quê? E aí tem um vídeo muito bonitinho que eu imagino que vocês já tenham visto, né? Roda direto nas redes sociais, que é até uma propaganda. Era um senhor, é de fora, tá? Não é daqui do Brasil, não. É um senhor que ele tá lá, tá fazendo exercício, e ele pega exercício e levanta. Ele vai fazer várias coisas, vários movimentos com carga, sem carga, enfim, tá lá se preparando. E aí, a última cena do vídeo, né? Você vê esse senhor, ele se preparando, fazendo exercício, fazendo, enfim, fortalecimento. E aí você se pergunta, né? Nossa, que interessante, ele tá fazendo movimentos tão específicos, pra que ele tá fazendo isso? E aí no final do vídeo mostra ele entrando na casa dos parentes, da família, e era Natal, e aí ele tá lá
faz exatamente o movimento que ele estava fazendo com a carga, só que agora com o que aparenta ser o neto, e ele levanta o neto para colocar a estrela na árvore. Isso é propósito, isso é sentido. Ele teve um sentido para fazer aquele exercício, ele teve uma motivação. Não é fácil. Vocês já viram o vídeo do Drauzio Varela? Quando ele fala assim, eu não acordo todo dia de manhã falando, que maravilha, vou correr. Não, é sempre uma dor, um sacrifício. E é verdade, não é? Não é tão fácil assim a gente levantar e sair para correr e fazer o nosso exercício, o nosso fortalecimento. Mas a gente precisa de uma motivação. O que é a cenourinha que está ali na frente fazendo você correr atrás dessa cenourinha? Então, para o nosso paciente é a mesma coisa. A fisioterapia ela é muito importante. A gente consegue trazer a vida, a gente consegue reduzir dor, a gente consegue trazer sentido. Então, vamos em busca desse sentido. Perguntar o propósito para o nosso paciente, tá? E aí, pessoal, é o seguinte. Quando a gente aborda essas 5 M's, tá? No nosso tratamento, na nossa avaliação, fica muito mais fácil conduzir o tratamento para o nosso paciente. Então, lógico que quando eu falo da avaliação multidimensional, ela, dentro dessas 5 M's, ela aborda de forma muito mais ampla, tá? Mas se você for parar para analisar, na verdade, é justamente as 5 M's, só que de forma um pouco mais micro, mais sensível, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai abordar os 5 M's no nosso tratamento. Dentro desses 5 M's, a gente vai ser um pouco mais minucioso ou minuciosa em relação à avaliação, mas sempre levando em consideração as 5 M's, que é essa abordagem, esse conceito da Merit-Net, para que a gente possa melhorar o nosso atendimento, a nossa avaliação. Em si, gente, em relação à importância dos 5 M's, é porque facilita muito a nossa comunicação durante a nossa avaliação. As 5 M's facilita e muito não só a nossa comunicação, eu gosto de falar muito disso, né? Porque eu dei os exemplos aí eu dei os exemplos em relação ao que mais importa, né? O Mattermost, mas ela também vai fazer com que a gente tenha um raciocínio mais fácil, tá? E esse mais fácil, ele vem porque ele é mais humano também. É um raciocínio muito mais humano. É deixar de enxergar a pessoa segmentada de fulano, tantos anos, doença tal. Não, a gente consegue compreender a pessoa de forma muito mais humana, integrativa e ampla. Que é esse o objetivo da gerontologia, certo? Bom, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Já fiz os exemplos, né? Já dei. Eita! Falei que o assunto hoje era mais curtinho? Bom, acho que é só isso. Tem alguma pergunta? Se quiser fazer, aproveita. E a Leandra disse que foi um congresso da SBGG e o tema era os 5 Is para as 5 M's da geriatria. E foi o congresso recente de São Paulo, Alessandra? Leandra. Leandra, perdão. Que bacana! O Fernando disse, o que eu percebo é que colocamos 5 M's, porém eles estão muito conectados. Eles estão muito conectados, sim, verdade. Porque no final das contas, na verdade, gente, o que acontece? Quando a gente pensa na multicomplexidade, quando a gente pensa na multicomplexidade, em compreender essa pessoa de forma multidimensional, você vai observar que um item está conectado ao outro. Porque, na verdade, não é fácil você segmentar uma abordagem humanista. Não tem como. Você vai observar que é o seguinte, para a nossa mobilidade, a gente precisa da cognição. Porque para que eu queira fazer alguma coisa, eu preciso de motivação, eu preciso do meu comportamento, da minha cognição, do meu humor, que por sua vez vai ficar afetado se eu perder a minha independência. Entende? Então, as doenças, a multicomplexidade em relação ao corpo, vai afetar diretamente a minha independência também, a minha mobilidade. Os medicamentos, por sua vez, enfim.
Então, tudo vai conversar muito fielmente entre si. A diferença é você conseguir ter um olhar bacana para cada um deles, para que você possa juntar, entende? Então, por exemplo, as 7 síndromes geriátricas, todas elas conversam entre si e, infelizmente, uma causa a outra. É um ciclo vicioso. As síndromes geriátricas, a gente também deve observar, acho que vai ter uma live só para síndrome, né? Não, tá. Não vou entrar nesse assunto totalmente, mas só para deixar claro. As síndromes geriátricas são um conjunto de sinais e sintomas que acometem a qualidade de vida daquela pessoa, a saúde daquela pessoa. Mas se você for parar para analisar, cada uma pode, infelizmente, afetar a outra, tá? Então, uma síndrome dá origem para outra síndrome e assim sucessivamente, entende? Então, tudo está muito interligado, não tem jeito. E o interessante é você reconhecer o que é cada uma, para que você possa atuar de forma mais eficaz, mais específica, até trabalhando uma prevenção. Se eu já conheço, sei que, por exemplo, é uma síndrome geriátrica incontinência, que a incontinência ela pode gerar um rebaixamento a nível de humor. Essa pessoa ela pode perder a motivação porque ela está chateada, porque ela não consegue sair de casa e está perdendo xixi, porque ela está se sentindo mal porque pode estar sentindo o cheiro do xixi. E aí ela começa a se isolar. Olha o isolamento acontecendo. E aí isso vai impactar em relação à mobilidade dessa pessoa. Então pode gerar um imobilismo, que por sua vez afeta vários outros sistemas. Sistema do intestino, sistema cardiovascular, sistema respiratório. Olha a complicação. Então, uma vai estar interligada com a outra. Por isso, essa visão ampla precisa ser trabalhada, esse conceito das 5 M's. Obrigada pela contribuição, viu? É comum o paciente idoso esconder certos aspectos de depressão. Qual o melhor rastreio para isso, falando do primeiro M do Maia? Boa! Quem foi? O Fernando. Fernando, ótimo. Olha só, é muito comum a pessoa esconder. Também é um outro detalhe, é muito comum negligenciar também esse aspecto, viu? Porque tem a depressão na pessoa idosa, ela tem um alto índice de acontecimento em relação à estatística, porém, ela é pouco diagnosticada, porque, olha que loucura, porque ela é confundida como isso é normal do envelhecimento. Ah, todo velho é meio depressivo, né? Aí você vai deixando pra lá. A escala mais utilizada hoje é a EDG, tá? Ela é a mais utilizada, não tem jeito. Se você sentir que numa aplicação da EDG, o paciente ele não está respondendo da forma adequada, ou seja, está escondendo algumas respostas, porque você consegue perceber isso, tá? Pode ser que isso você não tenha esse feeling no primeiro momento com o seu paciente, né? Ou seja, na avaliação. Mas durante os atendimentos você vai pegar as falas, você vai conseguir sentir isso na fala. E aí, se o paciente está escondendo muito, conversar com ele, conversar com ela, e se você tem contato com a equipe multidisciplinar, informar isso para a equipe, informar isso para a família e, lógico, para o seu paciente, para não ser uma informação escondida para o seu paciente, mas deixar isso claro. Olha, eu percebo que tem uma fala no senhor, na senhora, que essa fala talvez seria interessante a gente investigar um pouco mais. O senhor já fez terapia, psicólogo antes, o senhor já foi num psiquiatra antes, o seu médico, enfim. E aí conversando aos poucos, e aí à medida que você vai detectando, é importante direcionar para conversar com os familiares, com a equipe que você já tem contato, tá? Uma dica que eu sempre dou, gente: quando você faz a avaliação, você sempre pega lá o contato ou do médico que encaminhou para fisioterapia, né? Porque muitas das vezes o paciente não vem pra gente com o primeiro contato. Isso ainda é uma crença aqui, infelizmente, né? Mas a gente pode quebrar isso ao longo do tempo. É um trabalho árduo, mas a gente consegue explicar para as pessoas que fisioterapia é primeiro contato. Ou seja, né, a gente tirar a crença que o plano de saúde implementa na cabeça das pessoas há muitos anos, que é a fisioterapia só com indicação do médico. A gente vai aos pouquinhos quebrando isso.
E, enfim, aí você vai sempre pegar o contato dessa pessoa, desse médico, para você poder entrar em contato. Olha, a gente tem um paciente em comum, vamos conversar sobre ele ou sobre ela, tá? E aí é nesse sentido. Espero ter ajudado. Foi? Então vamos encerrar. Pessoal, muito obrigada pela presença, obrigada pela interação. Fico muito feliz mesmo. E aí agora só o recado final. Essa é uma das lives de aquecimento para a jornada da fisioterapia para pessoa idosa. É um evento que vai começar dia 10, é online e gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio, vai lá no link da descrição. Aproveita para se inscrever. Se você já se inscreveu, obrigada pela inscrição, para você ter garantido a sua vaga. Mas participa do grupo do WhatsApp, por lá a gente passa conteúdos exclusivos, comentários e, enfim, explicações, avisos importantes, tá bom? E, lógico, fique tranquilo, o grupo é fechado, ninguém fica te perturbando não, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação e até amanhã com a próxima live. Espero que tenha gostado. Tchau!